palavra de Deus ao seu coração no dia de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam o Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. No decorrer do texto, Jesus irá multiplicar pela 2ª vez os pães e os peixes. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre a multiplicação. Hoje eu quero apresentar para vocês 4 coisas que a multidão nos ensina através desse texto bíblico. A primeira delas é a procurar Jesus. A partir do versículo 30 fala assim: E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Os cegos, os mudos, eles representam os problemas. E ela nos ensina a procurar Jesus mediante a isso. Quantas vezes, diante dos problemas e das dificuldades que enfrentamos, nós nos esquecemos de procurar Jesus? Procuramos socorro na família, no amigo, no parente, no patrão, e esquecemos de procurar Jesus, aquele que pode realmente resolver a nossa causa, o nosso problema. E é isso que a multidão nos ensina, a procurar Jesus. É a primeira coisa que podemos aprender, que devemos colocar em prática. Diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas, nós precisamos nos lembrar que imediatamente nós devemos procurar Jesus. A segunda coisa que podemos aprender com a multidão através dessa passagem bíblica é se colocar aos pés de Jesus. No decorrer do versículo diz assim: E largaram junto aos pés de Jesus. Eles colocaram seus problemas diante do Senhor. Eles se colocaram ali aos pés de Jesus. E esse é o segundo ponto que a multidão nos ensina. Diante das dificuldades, nós precisamos procurar Jesus e colocar os nossos problemas aos pés dele, nos apresentar verdadeiramente ao Senhor, falar para ele: Jesus, eu estou passando por essa situação, por este problema, socorre-me, ajuda-me. O Senhor sabe exatamente tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor sabe pelas situações que estamos passando, mas ele também espera de nós uma atitude, a atitude de nos colocar diante dele, de procurar por ele. Ele espera a nossa atitude e nós precisamos aprender a fazer como essa multidão, procurar Jesus e colocar os nossos problemas aos pés do Senhor. A terceira coisa que a multidão nos ensina é a sacrificar. No versículo 32, Jesus diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. A multidão permaneceu ali com Jesus, mesmo sem ter o que comer. O sacrifício deles foi a fome. Eles estavam ali apresentando seus problemas ao Senhor e eles estavam sacrificando, porque eles não tinham o que comer. E nós precisamos também entender que durante um processo, durante essa luta que estamos enfrentando, nós precisamos sacrificar. Emily, eu vou sacrificar como? Você vai sacrificar jejuando, você vai fazer um sacrifício através da oração, meditar na palavra, louvar ao Senhor, abrir mão dos desejos, abrir mão das suas opiniões, para que Jesus possa fazer a obra na sua vida. Nós precisamos sacrificar para que a obra do Senhor se complete em nosso viver. Nós precisamos abrir mão dos nossos achismos, das nossas vontades e se colocar verdadeiramente aos pés do Senhor para que Ele cumpra o que Ele quer na nossa vida. E é isso que a multidão nos ensina, a sacrificar. Eles estavam ali com Jesus, sacrificando, passando fome, mas eles estavam ali com Jesus. O quarto ponto que a multidão nos ensina é glorificar ao Senhor e permanecer. No versículo 31 diz assim: De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, coxos andavam e eles glorificavam ao Deus de Israel. Quantas e quantas vitórias nós já recebemos e esquecemos de testemunhar, esquecemos de glorificar o Senhor. Quantas e quantas histórias de pessoas nós já ouvimos que receberam a sua bênção e foram embora da igreja, não glorificaram, não permaneceram com Jesus, desistiram.
E nós precisamos, ao contrário disso, glorificar o Senhor. Nós precisamos testificar a obra dele em nosso viver. Nós precisamos agradecer, nós precisamos dizer: Jesus, obrigada, que maravilha, que glória. Nós precisamos testificar para que outras pessoas possam conhecer o nosso Deus, possam se alegrar com a nossa vitória, possam saber que o nosso Deus é capaz de fazer grandes feitos como fez naquele tempo. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E as pessoas precisam saber disso. E como as pessoas vão saber se a gente não contar? Como elas saberão se nós não colocarmos a nossa boca aqui para falar dos feitos do Senhor nas nossas vidas? Como elas vão saber? Se você não falar, se você não glorificar, se você não permanecer com o Senhor. Então guarde isso no seu coração e aprenda a, com a multidão, procurar Jesus, colocar-se nos pés dele, sacrificar e glorificar. O resultado disso tudo, Jesus sarou todos que estavam ali e fez muito mais, porque antes de despedir a multidão, ele alimentou todos que estavam ali. 4.000 homens, além de crianças e mulheres, porque o nosso Deus, ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. O Senhor poderia muito bem dizer: pronto, vocês estão curados, podem ir embora. Mas não, Jesus teve de compaixão e ele é assim. E é assim que ele faz conosco. Ele tem compaixão, ele é o amor. E antes de despedir a multidão, ele alimentou todos que estavam ali. Tirou a fome, todo mundo comeu, ficou de barriguinha cheia, para que depois pudessem voltar às suas casas. Então o Senhor deu muito mais do que eles pediram, porque ninguém chegou para Jesus para dizer que estava: Senhor, estou com fome, quero comer. Não, eles foram num propósito e receberam muito mais do que pediram, porque permaneceram ali com Jesus. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Guarde-a, medite nela e creia que o nosso Deus, ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aprenda com essa multidão, procurar Jesus, colocar-se nos pés dele, sacrificar e glorificar. Amém.